O afeto, aparentemente, ele não comparece como uma categoria na política. Deve aparecer, mas pelo menos não é na linha de frente da política. E na psicanálise, em termos teóricos, a psicanálise e Freud, principalmente, e Lacan segue Freud nisso, tem um afeto que importa, que é considerado o afeto que na clínica ele dá para se pensar sobre, que é a angústia. A angústia sinaliza alguma coisa da posição do sujeito que vai procurar uma análise diante de um outro, seja esse outro uma instância simbólica, uma instância imaginária, alguém da vida da pessoa, em geral a mãe. A angústia que é um afeto se manifesta com paralisação, opressão, dificuldade de pensar, dificuldade de algo que o sujeito perde sua potência de ação, enfim. Se nós pegarmos, sei lá, Hegel, Heidegger, né, Kierkegaard, por mais que sejam filósofos distintos, eles têm uma coisa em comum. No caso do Hegel é muito claro, né, que, de uma certa maneira, há um certo momento onde a consciência precisa se angustiar. É necessário que isso ocorra para que ela possa até mesmo redimensionar o campo da sua própria experiência. Porque a angústia ela marca um pouco esse desabamento das imagens de mundo, né, que me permitem me orientar nas ações, me orientar no julgamento, me orientar nos desejos. E, muitas vezes, para que você possa redimensionar o campo da experiência, é necessário que o mundo desabe. Só mediante o pôr a vida em risco, a liberdade se conquista e se prova que a essência da consciência de si não é o ser, nem o modo imediato como ela surge, nem o seu submergir-se na expansão da vida, mas que nada há para a consciência que não seja para ela momento evanescente, que ela é somente puro ser para si. O indivíduo que não arriscou a vida pode ser bem reconhecido como pessoa, mas não alcançou a verdade desse reconhecimento como uma consciência de si independente. Então, isso me levou um pouco a pensar se, por trás desse tipo de reflexão, não existiria uma percepção muito precisa da psicanálise de que talvez os afetos que nos transformem tenha a característica dessas ambivalências, desses afetos ambivalentes. E você acha que a angústia é um afeto ambivalente? Eu acho que a angústia ela tem uma tradução muito interessante dentro do pensamento do Freud, que é a ideia de desamparo. Né? Quase a primeira concepção de angústia ligada ao desamparo. Né? É como se a primeira ideia da angústia seria a angústia do sujeito, digamos, quase do bebê nu diante do mundo, sem a mãe ali, né? E acho que todos nós, durante a vida adulta, em qualquer momento, sem ser mais bebê, já se sentiu assim. Né? De repente, não tem quem cuide de mim, não tem quem me proteja. Esse ponto, que às vezes pode ser o ponto de chegada numa análise, mas necessariamente tem que ser o ponto de saída, de acordo com Lacan. Que você faz um percurso longo e, para você completar uma análise no sentido mais, não de quem... já estou me sentindo melhor, vou embora. Muita gente faz isso, e é legítimo. Mas o que o Lacan chama o atravessamento do fantasma, que seria o fim de uma análise, seria o desse sujeito que, no começo e durante um longo tempo, tenta adivinhar o que o analista quer que ele diga, tenta, mesmo que ele esteja sofrendo, tenta receber do analista alguma confirmação de que ele está no caminho certo, ou de que ele é bacana, ou de que ele está agradando, enfim. E o analista vai, aos poucos, se retirando no sentido não da presença analítica, mas desse lugar de quem confirma. Não, você está legal, você está indo bem. Né? Até que uma hora o sujeito, nesse lugar onde ele sempre pôs um grande outro, olhando para ele e aprovando, ele se encontra com um vazio. E esse vazio é o lugar do analista. E diante desse vazio, ele atravessa a angústia. Aí talvez entre o desamparo nesse sentido mais ligado ao narcisismo. Ninguém está aqui para me dar uma indicação do que eu devo ser para eu agradar o outro. Né? E nessa hora, quer dizer, essa travessia de angústia, que é uma travessia difícil, é a condição de liberdade daquele que é o melhor
de todas as possibilidades de uma saída de análise, essa é a melhor possibilidade. Não quer dizer que o sujeito vai sair feliz para sempre, não quer dizer que necessariamente ele vai encontrar marido ou esposa, mas quer dizer que ele vai deixar de estar submetido a um outro imaginário para quem ele voluntariamente escraviza a sua vida. Né? Servidão voluntária, né? Faz parte da neurose. A palavra alemã para desamparo tem uma concretude que essas palavras alemãs às vezes têm, que é muito interessante, que é Hilflosigkeit, quer dizer, que é a condição de estar sem ajuda. Você está sem ajuda quando você não sabe como o outro reage. Né? Então você não consegue organizar sua expectativa a respeito do comportamento do outro. Você está sem ajuda quando você está diante de acontecimentos que você não saberia como prever. De uma maneira ou de outra, ele obriga você a sair dessa situação e pensar em outra situação para conseguir lidar com ele. Da mesma maneira como uma certa maturação psíquica passa pela afirmação do desamparo, né? Uma possibilidade de ação social também passa pela afirmação do desamparo. Né? Quer dizer, claro que se a gente falar aqui em desamparo, a primeira coisa que vão pensar é, bem, uma pessoa desamparada procura amparo. Então, a ação vai ser uma ação de uma demanda de amparo, né? Como quem faz uma demanda de cuidado. Né? E essa questão é muito interessante porque a demanda de cuidado é a demanda antipolítica por excelência. Porque política não é uma questão de pedir cuidado ou não. Porque uma demanda como essa é uma demanda na qual você já coloca de antemão que tem alguém que tem autoridade, né, que pode, então, ouvir o que você tem a dizer e que vai saber o que fazer com a sua demanda. Né? Por que ela é antipolítica? Porque todas as demandas políticas são, antes de mais nada, demandas por modificação na estrutura do poder. E uma demanda de cuidado é uma demanda de confirmação da estrutura do poder. Né? Então, nesse sentido, não se trata de falar do desamparo como uma demanda de amparo, uma demanda de cuidado. Porque isso é uma maneira de você eliminar o desamparo. Claro. Exatamente. Mas talvez exista uma ideia interessante no Freud, que é a necessidade de você afirmar o desamparo, né? Como uma condição exatamente para se livrar de uma certa servidão. Né? Por um lado. E, por outro, uma condição para você saber como agir com acontecimentos que são contingentes, né? Então, que quebram a nossa estrutura de previsão, com relações intersubjetivas que não são simplesmente relações de confirmação de suas demandas, mas são ações que vão nos despossuir das nossas expectativas e dos nossos interesses. Então, ou seja, nesse sentido, talvez fosse interessante começar a pensar política a partir desse tipo de afeto.